eu vou apenas pontuar certos aspectos da jornada externa do professor Anísio para colocar em relevo a sua jornada interna. Então, nesse caso, o foco está sobre a jornada interna de Anísio, né? E essa jornada interna vai sendo costurada entre pensamentos, sentimentos, ações. E a objetividade do professor Anísio, porque é notório, né? Quando ele escreve artigos, quando ele participa de eventos, participou de eventos, de conferências, foram inúmeras as possibilidades dele se tornar visível a sua obra, sempre coloca em segundo plano as emoções e os sentimentos. E quando eu fui para o arquivo, eu queria a pessoa, além do educador, quem é essa pessoa, Anísio Teixeira? Então, eu dividi a minha exposição, espero ser breve, em 4 momentos, que eu chamei o chamado, as escolhas, as provas, as lições. Se a gente pensa na origem do professor Anísio Teixeira, ela se dá como toda criança, como para toda criança, para mim, para vocês, num campo de possibilidades. Quando a gente nasce, já existe um campo de possibilidades que vai variar bastante de uma pessoa para outra, né? Então, no caso do professor Anísio, ele tem a sua origem nas famílias Espínola e Teixeira, proprietários de terra, com prestígio político, e ele faz todo o seu itinerário de juventude, de infância, de juventude, dentro de colégios jesuítas. Então, ele é moldado pela pedagogia inaciana dos colégios de Caetité e Salvador. E, evidentemente, que por ele ter nascido nesse campo de possibilidades, ele tinha algumas alternativas de futuro, mais ou menos esboçadas, né? Ele poderia seguir o rumo da advocacia, da medicina, da engenharia, do jornalismo, das letras, ou ele poderia ir para a condução dos negócios da família, para a política profissional, ou para o sacerdócio, que foi a primeira intenção de Anísio. Então, o chamado de Anísio foi para a educação. E esse chamado chega para cada um em determinado momento, das nossas vidas, e dependendo do nosso desenvolvimento emocional, mental e espiritual. Então, ele não é uma coisa mágica. O chamado que eu estou falando, ele não é mágico. Ele não é sobrenatural, embora possa parecer assim. O chamado que eu estou falando é um movimento interno que vai nos empurrando numa certa direção. Ele vai definindo esse chamado através das suas experiências, através das suas leituras, e vai fazer as suas escolhas. Uma grande escolha, e aí a gente já está no segundo ponto que eu falei, tem a ver com a nossa identidade. Como é que a gente se apropria da gente mesmo, né? E o Anísio fez esse movimento se afirmando em relação à autoridade paterna e à autoridade do padre Cabral. Num primeiro momento da vida, ele introjeta toda a experiência da sua religiosidade como se fosse o mundo no qual ele gostaria de viver, né? Então, ele vai escolher aí amigos, leituras, afeições, ambientes, né? Mas já um pouco mais velho, já iniciando a sua vida pública, a gente sabe do grande impacto que teve para ele a presença, a permanência por 2 ocasiões no Teachers College da Universidade de Colômbia, né? Então, ele viveu aquela experiência como uma nova conversão, digamos assim, uma conversão pelo avesso, né? E é evidente que nessas 2 estadias ele compreendeu melhor o pensamento de John Dewey, ele elegeu uma categoria de fundamento para começar a pensar suas questões, que é a reconstrução, e ele vai usar isso em vários níveis, em várias intensidades e várias formas nos seus textos, né? E ele percebeu que, através da obra do Dewey, ele criava um apoio interno para atender às tarefas do seu chamado.
né? Então, os grandes mestres, eles fazem isso conosco, né? Eles servem, como a Anísio dizia, de uma plataforma de lançamento para o mundo. E ele vai se desprendendo das certas crenças, vai abraçando novas perspectivas e vai assumir a filosofia como uma grande teoria geral da educação, que ele vai colocar em prática pela primeira vez na gestão pública na década de 30, na cidade do Rio de Janeiro. Então, aí vem as provas da vida, né? Não que ele não as tenha vivido antes, mas assim, a partir desse momento, quando ele assume a diretoria da instrução pública da cidade do Rio de Janeiro, ele vai ganhando cada vez mais experiência na gestão pública da educação e vai ocupando diversos postos. Eu já falei sobre diversos momentos que ele passou, né? E eu vou selecionar um para falar exatamente dessas provas, né? Na década de 40 e 50, a nossa escola primária era muito reduzida, tinha um programa mínimo, tinha poucos anos de estudo, e tinha uma concepção que foi muito defendida nos anos 20, na cidade de São Paulo, que a escola primária era para alfabetizar, ponto. Né? Então, a alfabetização era importante para a inserção no mercado de trabalho, né? Ponto. E o que o Anísio faz? Ele traz uma nova concepção, ele cria um programa de educação para todos, um programa de educação elementar, né? Onde ele vai ampliar o número das séries escolares, vai prolongar o dia letivo, vai enriquecer o programa intelectual com muitas atividades educativas, e ele vai querer preparar esse professor para uma função muito mais ampla da escola, né? Então, no entendimento dele, a escola não devia servir apenas para alfabetizar, né? Deveria oferecer oportunidades às crianças de todas as classes sociais, oportunidades amplas da vida, abrir os olhos, abrir o horizonte interno. E agora eu vou para a última parte da minha fala, que são as lições, do ponto de vista da espiritualidade em Anísio Teixeira. Então, primeiro ponto, ele se descolou da religiosidade. Ele trabalhou a sua maturidade na ação. E o que é que ele queria criar? Embora causasse polêmica de todos os lados, ele queria criar um campo de entendimento para além das divergências políticas e ideológicas. Veja vocês, a educação é uma das áreas de maior embate político e ideológico, e ele queria trabalhar na direção de criar algo além, né? O que consiste a sua defesa da democracia e de uma escola para a democracia. Então, essa defesa dele não é retórica, ela é real, ela é construída materialmente, porque junto com essa construção estava algo importantíssimo, que era o exercício digno, o exercício responsável da política. Eu acho que o contato com a obra do professor Anísio é isso, como é difícil, né, a gente dar uma forma a essa face, a esse rosto, mas eu acredito que é sempre enriquecedor o contato com essa obra. Vale ler, professor Anísio, seus livros, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro reeditou, seus documentos nos arquivos. Eu creio que parte dele já está digitalizada pela Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Documentação, o CPDOC, e preparem-se para grandes aventuras, porque é um interesse sempre renovado, quando a gente vai aos arquivos ou quando a gente vai aos livros, a gente reaprende Anísio. Eu diria que nesse momento, agradecendo ao convite de vocês, a organização, a todo o trabalho que vocês tiveram, foi mais uma oportunidade em minha vida de reaprender Anísio Teixeira. Muito obrigada.